Muito bem, chegando aqui nesse momento, uma notícia bastante triste que tem a ver com o galã global, ator Cauã Raymond, tá certo? Vamos aqui falar sobre esta informação que tem a ver com o Cauã Raymond. Já já vocês vão entender tudo o que temos de muito sofrimento relacionado a esta matéria. Além do Cauã, gente, temos aqui uma notícia muito difícil de Bolsonaro. Aliás, a Michelle Bolsonaro está falando em um risco real de perda do Bolsonaro por conta do problema que ele está passando nesse momento lá na penitenciária de Brasília. A Superintendência da Polícia Federal. Já já eu explico como está a saúde do Bolsonaro, e a Michelle está com medo de perder o seu marido. E temos aqui também as últimas informações da nossa querida Isabel Veloso, que infelizmente nos deixou hoje. Eu acordei com essa notícia, né? Eu fiquei muito chocado com a informação da perda da Isabel Veloso, uma vez que muitas pessoas até diziam que o câncer dela era uma mentira, que ela estava inventando. E agora, para vocês que disseram essa grande bobagem, né? Estão satisfeitos que agora ela nos deixou? Será que agora vocês acreditam? Realmente era necessário fazerem tantas matérias dando a entender que tudo era uma mentira? Infelizmente era uma verdade. E agora chegou uma última informação da Isabel Veloso, que tinha apenas 19 anos, desde os 15 sofria com câncer e deixou um filhinho de apenas 1 ano. E chegou nesse momento a causa da perda dela, e vamos aqui revelar para vocês em instantes, tá certo? Essa notícia realmente me deixou muito triste, porque tínhamos esperança de que ela fosse ficar curada. Aliás, ela chegou a entrar em remissão, ela melhorou, aparentemente estava se recuperando, de repente tudo deu para trás. Ela também fez um transplante de medula óssea, esse transplante não foi muito bem aceito em seu corpo. Vamos aqui trazer as últimas informações dela nesse vídeo. Só peço por gentileza aquele teu like. Novamente desejo a vocês todas e todos um feliz ano novo, com muita paz, um dinheirinho e muita saúde, porque saúde é tudo, tá? Quando você lê uma matéria dessa, você fica de cara com tristezas enormes, e temos que sempre dar valor para a nossa saúde, ok? Bom, já ator Cauã Raymond de Bolsonaro, mas antes temos aqui Isabel Veloso, essa jovem tão linda, tão perfeita, e de repente acabou nos deixando. Temos agora aqui a nota do hospital Wengerholt, porque sim, o hospital Erasto Gettner, em Curitiba, acabou divulgando agora há pouco a real causa da perda da Isabel Veloso, que se tratava de um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos de idade, ou seja, 4 anos sofrendo. De acordo com uma nota divulgada hoje, ela nos deixou devido a complicações relacionadas ao transplante de medula óssea, TMO. Então, assim, teve o câncer, teve o transplante, mas todo transplante tem riscos, e riscos muito sérios. Na tela, Isabel estava internada desde novembro e chegou a ser entubada em dezembro. Olha que coisa, ela foi internada em novembro, ficou entubada e foi entubada no mês passado, tá? Então tudo levava a crer que as coisas iriam melhorar, mas não. À época do início da internação, os exames dela apontaram um excesso de magnésio no sangue. Poucos dias depois, ela infelizmente foi diagnosticada com um quadro grave de pneumonia. Gente, às vezes trava a língua aqui, que eu uso aparelho, tá? Às vezes, né? Mas dá para entender, né? Dá ou não dá? Bom, o linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer agressivo que começa no sistema linfático. Ela passou por tratamento paliativo por muitos anos. Em maio de 2025, ela revelou que a doença estaria em remissão, contrariando então o prognóstico de muitos médicos. Em outubro, passou por um transplante de medula. E foi por conta disso que todo mundo começou a suspeitar, porque ela deu uma entrevista dizendo que ela estava em uma situação de estágio terminal. E daí, ela não nos deixou naquele ano. Se eu não me engano, foi 2024, alguma coisa assim. E por ela não ter nos deixado, por ela ter tido um milagre naquele momento de Deus e conseguir se recuperar, né, pelo menos temporariamente, começaram a chover várias informações que hoje sabemos que eram boatos, dizendo que ela estava inventando, que ela estava tendo engajamento com isso, que ela estava ganhando likes e dinheiro com isso. Eu só queria saber cadê essas pessoas que falavam isso, né?
Cadê essas pessoas que falavam sobre essa farsa, que não era uma farsa? Aliás, teria sido melhor que fosse farsa, que ela estivesse bem, não é? Mas não era uma farsa. É claro que seria uma coisa muito séria, mas não era uma farsa. Era tudo verdade, infelizmente. Tanto seu pai quanto sua mãe e a irmã eram potenciais doadores, com 50% de compatibilidade da medula, mas a equipe médica optou pela doação do pai. E aqui a nota oficial do hospital. Abre aspas, o hospital Erasto Gatner informa com profundo pesar a perda da paciente Isabel Veloso em decorrência de complicações relacionadas ao transplante de medula óssea, TMO, indicado em alguns cenários para o tratamento do linfoma de Hodgkin. Tem mais. A paciente encontrava-se em acompanhamento especializado e nos últimos dias apresentou piora clínica significativa associada a complicações inerentes ao procedimento do transplante, condição reconhecidamente complexa de alto risco, mesmo quando realizado sob rigorosos protocolos assistenciais. Pelo que entendemos, o transplante realmente foi algo que foi muito, muito, muito terrível para ela, né? E fica muito claro na informação que existe sim um alto risco, qualquer transplante existe, e esse de medula óssea também, não é? Ela estava lutando de verdade, tá? Durante todo o período da internação, a paciente recebeu assistência integral, contínua e humanizada, com atuação muito profissional e acompanhamento permanente das equipes de hematologia, medicina intensiva, infectologia, enfermagem e demais especialidades envolvidas, sendo adotadas todas as medidas terapêuticas indicadas conforme as melhores evidências científicas e protocoladas assistenciais vigentes. Tem mais. O Hospital Erasto Gatner reafirma seu compromisso histórico com a excelência no cuidado oncológico, com a segurança do paciente e com a atuação ética, técnica responsável em procedimentos de alta complexidade, como transplante de medula óssea. Gente, é claro que o hospital é uma referência, é claro que o hospital fez todo o possível para salvá-la, mas existia um risco, né? E esse risco foi necessário e infelizmente não acabou bem. Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e respeito aos familiares e amigos. Curitiba, 10 de janeiro de 2026. Gente, é muito difícil dar uma notícia dessa. Já tinha um tempinho que não falávamos sobre ela, falamos aqui há uns meses atrás. E assim, acompanhamos lá no passado, inclusive a gravidez dela, muita gente se questionou, como é que pode? Ela tá mal e ficou grávida, teve um bebê. Vocês acreditam em milagres? Milagres foram feitos, tá? E ela quis viver tudo possível dentro do pouco tempo de vida que lhe restava. Ela se casou, ela teve um filho, ela procurou viver intensamente esses momentos e, de contrapartida, pessoas falavam um monte de bobagens. Então, é mais um exemplo claro de que milagres existem e milagres aconteceram na vida da Isabel Veloso. Só que, infelizmente, chegou o tempo dela, tão jovem, e deixou seu pai, deixou seu marido, deixou um filho. Aliás, o marido, eu vi uma matéria, depois eu confirmo com vocês, o marido teria feito uma espécie de carta aberta, né, dizendo algo relacionado a amar também é saber deixar ir. Algo assim, tá? Depois eu procuro essa carta aí que ele acabou deixando. Ali já ficou meio que claro que a situação estava muito complicada para a nossa lindíssima Isabel Veloso, tá certo? Olha, de verdade, eu imaginava que ela fosse conseguir ficar bem, mas infelizmente essa notícia me deixou em choque. Estou até agora. Que Deus conforte a família, que Deus a receba em seus braços. Eu tenho certeza que já recebeu. E não sei, gente, não sei, de verdade. Saúde é tudo, tá? Deem graças a Deus agora por saúde que vocês têm nesse momento, porque 19 anos apenas, tanto sofrimento, não é fácil dar uma notícia dessas. Pessoal, e agora também peço orações para Bolsonaro. A Michele Bolsonaro falou em risco real de perda do seu marido. E diz também que o Bolsonaro está com perda de equilíbrio. Mas Rod, como assim? O Bolsonaro, tá? O Bolsonaro e a Michele, só porque
ele está com desequilíbrio, pode nos deixar? Não é bem assim. Ele teve uma queda dentro de uma cela em Brasília. Digamos que ele possa ter outra queda mais forte, mais séria. Uma pancada na cabeça sempre complicada. O Bolsonaro tem 70 anos e daí o pior pode acontecer sim, tá? E a cela parece que está fechada agora e a Michelle fica ela fica com muito receio de que em uma queda ninguém veja e ele possa ficar muito mal. Atenção, porque após uma queda dentro da cela em Brasília e a necessidade de atendimento médico urgente, o ex-presidente Bolsonaro passou a apresentar sinais de desequilíbrio ao ficar em pé, segundo disse Michele Bolsonaro. Quer dizer, nós falamos no vídeo de ontem sobre 10 problemas de saúde do Bolsonaro e agora temos 11. A informação foi divulgada por ela hoje e, de acordo com a esposa do Bolsonaro, teria sido repassada por um dos advogados que acompanham esse caso. Bolsonaro precisou ser avaliado na Superintendência da Polícia Federal, PF, na capital federal, após o episódio de queda ocorrido durante a semana. Conforme o registro médico, ele estaria consciente, orientado, com sinais vitais estáveis e sem indícios de déficit neurológico. O documento aponta ainda leve desequilíbrio ao se levantar e pequenos ferimentos decorrentes da queda, além da recomendação de observação clínica. É curioso, né? Tem uma foto aqui, ó, bonita do Bolsonaro com a Michelle, né? É curioso que fala sobre, né, desequilíbrios, mas desequilíbrio é muito sério, principalmente uma pessoa que já tem uma idade avançada, né? O Bolsonaro tem 70 anos, não se esqueça, o Bolsonaro está acostumado a ver ele ali, com aquela pose toda, é o cara, era pelo menos, e será, se Deus quiser, mas ele tem 70 anos, tá? Não aparenta, mas tem 70 anos. Após a avaliação, houve autorização judicial para que Jair Messias Bolsonaro fosse transferido e fizesse exames fora da unidade. Médicos que acompanham o ex-presidente levantaram hipóteses de interação ou ajuste na dosagem de medicamentos como possível causa do quadro e classificaram o caso como traumatismo craniano leve, após exames e período de observação. Mais essa. No desabafo, a Michelle afirmou que a condição de saúde do seu marido estaria sendo agravada pelo regime de custódia. Segundo Michele Bolsonaro, houve mudança no procedimento de segurança após a troca da equipe responsável. De acordo com o relato, quando a custódia era feita pela Polícia Federal, a porta da cela ficava aberta, tá entendendo? E agora, pela Polícia Penal Federal, o quarto passou a ficar trancado. E o medo é de quê? Com a porta aberta, poderiam ver, né? Ah, Bolsonaro caiu, tal, alguém vai ver, rapidamente vai ajudá-lo. E agora, com a porta fechada? Se ele cair, sei lá, 3 da manhã e só verem que ele caiu 9 da manhã, 6 horas podem ser cruciais entre a vida e o pior, não é? Bom, a ex-primeira-dama demonstrou preocupação com a possibilidade de uma nova queda sem que a gente percebam logo. Aqui, ela confirma o que eu falei. Hoje soube, através do advogado, que Jair está com perda de equilíbrio ao se levantar, em decorrência dos medicamentos. Michele também disse que as autoridades já foram informadas sobre os riscos. Estamos avisando. As autoridades estão cientes dos riscos reais de perda que meu marido ocorre ao permanecer 24 horas trancado em um quarto, apresentando tontura em decorrência dos efeitos das medicações, declarou então a esposa do Bolsonaro, preocupada com a sua vida, tá? Meu Deus do céu, mais um problema do Bolsonaro. Olha, orações para ele, por favor. Não é fácil de verdade. Bom, e agora temos aqui uma notícia do Cauã Raymond. Olha só o que foi que ele disse, gente. Câncer desgraçado, tá? O Cauã Raymond, ele sofre muito até hoje com a perda da sua mãe. Olha só, a mãe dele era tão jovem assim, ou é uma foto antiga? Olha só, parece irmã do Cauã Raymond, né? Acredito que seja uma foto antiga, tá? E ele se emocionou, chorou bastante ao falar da Denise Marques. Em uma entrevista, vem com o Hot agora. Prepare-se porque tem muita informação pesada que vai chegar nesse momento. Bom, o Cauã Raymond comentou sobre ter perdido, infelizmente, a sua mãe para um câncer de ovário. Em uma aparição recente, ele já havia falado sobre ela ter sido adotada e ter tido HIV, tá? E por conta disso, ele que faz um sucesso enorme hoje em dia, sofreu bullying quando era novo. Tá? Até porque lá na época, HIV era uma doença que as pessoas ficavam apavoradas, né?
Então existia um certo distanciamento por conta de alguém que você soubesse que tinha HIV. Acredite se quiser, isso existia, né? É terrível. Hoje sabemos que existem remédios, existem coquetéis, mas lá no passado as pessoas eram cruéis, infelizmente, tá? Uma doença dessa onde uma pessoa precisava de mais carinho, mais atenção, mais abraço, mais tudo, as pessoas se afastavam. Triste, né? Bom, o Cauã acabou recordando outro aspecto emocionante envolvendo sua mãe e sua filha, com a Grazi Massafera, a jovem Sofia. Abre aspas, minha mãe foi adotada. E minha mãe viveu com câncer desgraçado e foi muito difícil. Eu e meu irmão seguramos essa onda. Meu irmão segurou uma onda inacreditável, mas a minha mãe, quando encontrava a minha filha, o sonho dela era adotar uma menina, porque a minha mãe não conseguiu ter uma infância legal, porque a minha avó adotou a minha mãe sem pai. Minha avó não foi uma mãe tão legal com a minha mãe. Eu presenciei isso, minha mãe teve uma vida muito, muito difícil. Imagina o que ele viu. Só que o Cauã é muito elegante, não falou, né? Falou por alto, digamos assim. Fez escolhas muito erradas. Porque a vida às vezes te fornece possibilidades e eu sou muito grato. Porque eu tenho a sensação que minha vida poderia estar muito diferente do que está. Vocês perceberam o que ele disse? O Cauã poderia ter uma outra vida completamente diferente e muito mais difícil. Abre aspas, a gente só aprende errando. Eu fico muito triste que a minha mãe foi embora, não querendo ir embora, muito jovem, mas quando ela estava com a minha filha, o mundo parava. Que coisa, ela conheceu a filha do Cauã com a Grazi Massafera, né? Tanto que no final da vida dela, ela pegava o dinheiro que eu dava e ela escreveu alguns livros dedicados à minha filha. Então a minha filha representava não só o lugar da neta, mas também o lugar de como ela gostaria de ter cuidado ou ter sido cuidada como uma menina. Caraca, gente, é muito pesado isso, né? Disse ele emocionado sobre a sua mãe ter nos deixado com apenas 55 anos de idade. Olha aqui uma foto dele com a mãe. Cara, assim, ela era muito jovem, tá? Porque aqui, essa foto do Cauã é uma foto antiga, ok? Mas não tão antiga assim. Eu achei que essa foto da mãe dele fosse lá do passado legal. Olha aí a mãe dele. Linda, né? Era linda de verdade. Muito, muito jovial. Aqui eu não sei se o Cauã tinha aqui uns 20 e poucos anos, a mãe dele devia ter aqui uns 40. Parecia uma menina, né? Muito jovial. E aqui, saudade de você, mãe, disse o Cauã Raymond com o coração ali, sentindo muitas saudades mesmo e muito sofrimento relatado. Aqui tem outra foto, gente, do Cauã. Isso aqui seria a mãe dele, gente? Não sei, tá? Não sei. Olha aqui, ó. Tem aqui uma foto. Não, é tia, tá? Não, achei que pudesse ser a mãe, de repente, né? Por não ter ficado doente, não. Mas aqui, ó. Hoje foi o dia de rever essas lindezas. Ganhei muitos abraços da minha tia de mãos dadas com minha avó. Senti todo o amor que ela ainda pode emanar. Visita cheia de afeto. Então, isso aqui é a avó do Cauã Raymond, tá certo? Não é a mãe, tá? Porque de repente a mãe poderia ter envelhecido, tudo. Não, isso aqui é a avó do Cauã. Só confirmando aqui para vocês, tá? E o Cauã também revelou que sofreu bullying pelo fato da mãe ter tido HIV. Bom, e aí ele disse, né, durante um programa, ele lembrou esse momento complicado da sua infância. Apesar de ter uma aparência admirada atualmente, ter muita fama, ele contou que nem sempre foi tão fácil assim. E ele disse, né, que quando era criança sofreu esse bullying por não ter tido uma família convencional. Ele contou que a mãe que nos deixou era portadora de HIV e que também era adotada, como falamos agora há pouco. Aqui, ó, eu sofri muito bullying, minha mãe era HIV positiva, minha avó adotou minha mãe, era mãe solteira, deficiente física, e a minha tia, que também foi adotada também, era esquizofrênica, eu sofria muito bullying na rua. Caraca, era uma família bem difícil, né, por conta das dificuldades, e o Cauã sofreu. Você vê hoje o Cauã bonitão, fortão, lindão, super talentoso, mas não sabe o que está por trás da sua vida. Porque meu pai morava em Santa Catarina, então não tinha ali uma figura masculina. E eu sei que é difícil quando as pessoas olham para mim hoje. Eu tive uma infância muito, muito difícil, muito rica também, que me ajuda a contar histórias, inclusive histórias muito pesadas, muito tristes. Disse então o Cauã Raymond, tá certo, gente? É isso, de verdade. Aqui tem uma foto da
irmã mais velha da Isabel Veloso, falando agora há pouco, tá? Olha só. Irmã mais velha da Isabel Veloso fala sobre a perda da sua irmã. Me ensinou tanto, tá, gente? A gente, de repente, faz um outro vídeo falando sobre também a irmã da Isabel Veloso, que nos deixou hoje. Já fizemos 2 vídeos aí e falamos bastante sobre ela, tá certo? Difícil, gente. Dia difícil, complicado. De verdade. Só não resta mandar aí mensagem de conforto, repito, para a família de Isabel Veloso, que Deus a receba nos seus braços. Em relação ao Cauã Raymond, muita força, né, para poder seguir em frente diante de tantas dificuldades que teve ao longo